Bem, gente, tudo bem? Boa tarde. Habitualmente, né? Pode ser boa noite para você que está olhando agora aí, bom dia, boa madrugada. Costumo sempre brincar assim, né? Satisfação enorme que estarmos de volta para bater um papo aqui de novo, pela nossa série, pela terceira série do canal, né? Nossa série Santo Monense que faz. Lembrando que a segunda série é Santo Monense. Santo Monense não. A segunda série é o canal Santos Dumont Gente, né? Santos Dumont Gente que dá nome ao canal, né? E a primeira série foi Fatos e Escândalos Esquecidos, né? Que nós vamos reativá-la lá no início do ano. Mas, como sempre comentamos, o objetivo aqui é a gente mostrar da visibilidade e divulgação aquelas pessoas que movimentam a cidade, né? É quem, às vezes, não tem um meio, uma maneira de aparecer, não aparece no jornal, não aparece numa publicidade maior, e a gente aqui está tentando fazer com que as pessoas que movimentam a cidade, que façam a máquina andar, né? São os pagadores de tributos, de impostos, né? ISSQN, IPTU e tudo, e que movimenta a cidade, presta serviço. E hoje nosso bate-papo aqui, gente, é com o Leandro, né? Nós vamos falar um pouco aqui desde aquela época do décimo, quando se formou e dava aula lá, depois agora está no Santos Dumont, também fazendo serviço legal lá, na parte como professor, né, e também na parte de maneira autônoma, mexendo com equipamentos de informática. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser nesse... E, aliás, um viés muito interessante, que é o viés do momento, né, de informática, sim, de rede social ou de comunicação. Então, vamos bater um papo aqui com o nosso Leandro Norato. Leandro de Paula Norato. Isso, eu me lembro lá da rua São José, São Josézinho. Nós somos vizinhos lá há muito tempo. Fomos criados lá, um ótimo momento da minha vida. Quando eu mudei para São José, eu tinha uns 6 anos de idade. Eu mudei na época em frente ao cemitério, cara. Cheguei lá na véspera de dia de finados. 9, já ia ver que todo mundo tem um cemitério e na véspera de finados. Véspera de finados, assim, doideira, 6 anos, não entendia nada, né? Nem sabia, nem entendi o que era morte, isso, nada disso. Você se depara, a época o cemitério, muro baixinho, isso, a criançada, muita gente lá, fiz amizades que levo pra vida inteira lá, né? Mas não sabe muro, não, ninguém pula. O muro era baixo, a rua não era asfaltada, não era, mas foi um período bom. Eu morei lá até os 14, 15 anos. Legal, então olha só, aqui nós somos do Grupo Inconfidentes, né? Nós temos o canal Santos Dumont Gente, que tem 3 séries, né? Como eu já falei, a primeira série foi mais no Facebook e no Instagram, que era Fatos e Escândalos Esquecidos, que vai ser retomada agora no 2024. Tem a segunda série, que é Santos Dumont Gente, que é homenagem ao canal. Nosso Vitor Fraisora que faz essa série, né, de demonstrar como a cidade realmente está, verdadeiramente está, não de enganação, é verdade. E a série nossa, que é Santos Dumonense que faz. Nesse sentido, então, como a gente sempre comenta, eu gosto de fazer nesse sentido, porque é para privilegiar o que tem que ser falado e o que tem que ser feito. Se apresenta aí, fala de onde você veio, como é que você veio, sua família, fique à vontade naquilo que você quiser falar, que te for deixar à vontade, para você poder tornar público, que vai dar visibilidade, lógico, né? Sim, pode ficar à vontade aí. Bom, me chamo Leandro, né? Leandro de Paulo Norato. Tenho mais 3 irmãos. O mais velho, conhecido de muitos aí, também já fui professor de muita gente aí, o Luiz Alex, né? Com certeza. Depois tem a Jaqueline, o Jefferson, que é um ano mais velho que eu, que não mora mais em Santos Dumont, tem uns 30 anos mais ou menos fora de Santos Dumont. Filho de família humilde, né? A gente vem trabalhando, correndo atrás e tudo mais. Meu irmão, inclusive, que me proporcionou condições de fazer o curso na época, né, de informática. Quando eu era moleque, eu não andava de bicicleta direito, não jogava bolinha de gude direito, fazia nada direito. Quando eu comecei a mexer com informática, eu me descobri. E quem abriu essa porta para mim foi meu irmão, quem eu devo muita obrigação aí, o Luiz Alex, que me ajudou bastante. E nessa trajetória até hoje, né? Família a gente sempre conta. Como eu formei na turma, né? Na época os cursos técnicos eram de 2 anos. Eu me formei na turma de 93, né? 93 para 90. 93, eu acho que foi 94. Eu já comecei a dar aula. Com 18 anos de idade eu comecei
a dar aula de uma matéria que ninguém queria dar aula, que era Turbo C, na época. Era... Turbo C não, né? Era C++, né? Era o Turbo Pascal e o Turbo C. Caiu no meu colo. Na época, que foi meu patrão também, momentos depois, o Pedro Lamy, pessoa que merece ser lembrada, que é um cara diferenciado. Na época eu fui funcionário do Pedro, André, Giovanni, Frossá, trabalhei para eles, né? Uma turma maravilhosa. Eu também tive aula com eles, e assim, não trabalhei, mas fui aluno, convivia muito o Gilberto, a família toda. E assim, com 18 anos comecei a dar aula, então eu tinha várias aulas durante a semana, dava aula de manhã, de tarde. Nessa época eu trabalhava na Rush, que foi a primeira loja de computadores de Santos Dumont, né? Então, naquela época que eu me envolvi mais com essa parte de computador mesmo, né? Porque até antes de estudar eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? Durante 9 meses. Depois eu fui trabalhar para o Pedro Lamy, na época no Status Informática, para ele e para o Frossá. Pessoas fantásticas, né? Não tenho o que falar deles, são pessoas assim, autoestima mesmo, né? Pedro infelizmente nos deixou, mas o Frossá está por aí ainda, firme e forte. Trabalhava lá com edição de trabalhos, revistas, essas coisas assim, que proporcionava na época. Mas quando eu entrei no Status, o Pedro já tinha falado, você vai ficar aqui pouco tempo e você vai para a Rush. E assim foi. Eu comecei a trabalhar na Rush, né? Lá eu trabalhava com a parte de computação, fazia treinamento das pessoas, que a Rush tinha um negócio legal na época. Como o computador não era uma coisa que as pessoas tinham funcionalidade de usar, era um equipamento muito caro, né? E as pessoas não tinham habilidades para poder usar. Então, quando você comprava um computador na época na Rush, tinha 8 horas de treinamento. Quem dava essas 8 horas de treinamento era eu. Então a gente agendava, ia na casa do cliente, ensinava para o cliente usar o computador para ele depois voltar e comprar os suprimentos, essas coisas. E sim, não, era um negócio assim, fantástico, né? Infelizmente a Rush fechou depois da prematura morte do Pedro Lamy, que infelizmente faleceu num acidente de carro, né? Isso, deixou todo mundo aí, tipo assim, bem perdido, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar por conta própria. O Giovanni, dono da Extranet, agora virou Conecta e não é mais dele, né? A Bangu Internet. Giovanni é outro cara também que só tem a agradecer, é um cara que fez toda a diferença na minha vida. Me chamou para poder abrir uma portinha com ele e continuar nesse trabalho que a gente fazia na Rush, né, que com o fechamento da Rush, a gente começou a trabalhar com manutenção de computador. Ele já tinha o provedor, né? Aí depois ele se desvinculou dessa parte de manutenção, eu fiquei com isso, né? Instalava fax modem na época que a internet apareceu. A internet, para vocês terem ideia, em Santos Dumont, a internet chegou em 95. Em 95 a internet chegou no Brasil. Então Santos Dumont foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter internet. Isso por conta do Giovanni, cara, que fez um trabalho bem diferenciado na época. E eu trabalhava dando aula, continuei dando aula no colégio, dei aula lá no Colégio Pio X por 15 anos e meio, até o encerramento do curso. E dei aula de várias coisas, dei aula de Word, de Excel, de Turbo Pascal, de C++, de Foxbase, dei aula de DOS, de rede, um monte de coisa. Muita coisa. E já formei muita gente, cara. Tem muitas pessoas. Hoje eu dou aula para os filhos dos meus alunos, entendeu? Então, tipo assim, vários alunos meus que eu tenho hoje, que hoje eu dou aula lá no Colégio Santos Dumont, já tem 13 anos. 13 anos e meio que eu estou no Colégio Santos Dumont. Eu entrei lá no dia que minha filha mais nova nasceu. Na verdade, quando a minha filha nasceu umas 10h30 mais ou menos da manhã, eu estava agarrado lá no colégio dando aula, eu só fui conhecê-la por volta de meio-dia mais ou menos, né? Já tem 13 anos, eu muito satisfeito em trabalhar lá. Lá é um dos melhores trabalhos que eu já tive. O pessoal que nos cerca lá, o Ronald, diretor, o cara, tipo assim, não tem nem palavras para poder falar, é um cara que me ajuda demais da conta. A estrutura do trabalho lá é bem legal. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não sinto que lá seja um trabalho, não, sabe? Tipo assim, eu faço o que eu gosto e ganho dinheiro para isso. Então, eu tive muita sorte na minha trajetória aí profissional por conta dos lugares que eu trabalhei. Sempre foram lugares
muito bons, né? E a gente sempre tenta fazer de que maneira que os lugares fiquem bons, né? Tentando ajudar todo mundo que dá para poder ajudar, da maneira que dá para ajudar, mantendo um ambiente de trabalho sempre legal. Mas hoje eu defendo o pão nosso de cada dia, né? No caso, eu trabalho com manutenção de computador, né? Eu faço venda também de equipamentos diretamente da Dell, tenho uma parceria de mais de 15 anos com a Dell, fazendo venda de tudo que a Dell vende, na verdade eu vendo. O processo funciona da seguinte maneira: eu identifico o que o cliente quer, dimensiono a necessidade de acordo com a necessidade dele e orço diretamente com a Dell. E o que o cliente ganha com isso? Ela vai ganhar um equipamento que vai atender a necessidade dela sem pagar mais por isso. Ela vai ter assistência da Dell e a minha assistência também, e facilidade no pagamento. Normalmente eu consigo o preço do site um pouco mais barato e as condições de pagamento acabam sendo melhores. Por exemplo, no site vende de 10, eu consigo vender em 12 vezes. E trabalho com assessoria informática, né? Tudo relacionado à informática. Se eu não faço, eu indico quem faça, né? Então, manutenção de computador, rede de computadores, assessoria. Eu preciso de fazer isso. Eu preciso de montar um site. Eu preciso de hospedagem. Tudo isso eu trabalho com todo esse tipo de coisa. E também na luta, né? Não podendo parar, né? Agora é interessante, Leandro, você falou aí, tem algumas coisas para a gente pontuar. Na parte de como professor, lá no início, Pio 10, Rush, Status, e depois até agora também, apesar de seus filhos, dos filhos, né, dos alunos, no Santos Dumont também, você deve ter contato, ou deve saber de referência, de muitos alunos que passaram, ou profissionais agora, que passaram através na sua sala, ou daquele pessoal lá atrás, da época do Pio 10, e que hoje estão despontando aí em grandes empresas no Brasil todo, né? Sim, Santos Dumont sempre foi formador de profissionais para o mundo afora, né? A gente sabe disso, porque a gente não consegue ir numa cidade, em qualquer lugar que seja, e me esbarrar com o Santo Dumonense, né? O Santo Dumonense aparece em tudo e quanto é lugar. Eu nunca vi o negócio brotar. Então assim, muitos alunos que passaram por mim, hoje somos colegas, muitos a gente até nem tem muito contato, né? Porque infelizmente a vida hoje em dia é muito corrida, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Eu, apesar de estar no ramo da informática, eu não sou um assíduo utilizador de redes sociais, não, tá? Eu mal leio o WhatsApp, entendeu? Mas eu gosto da tecnologia, entendo como funciona, sei dos benefícios dela. Eu particularmente só não gosto de muita exposição nessa área, porque às vezes a gente vê coisas que não cabem, né? Eu não gosto, não tenho nenhum problema com tipo assim, de tirarem fotos. Eu tiro foto, algumas vezes eu posto, mas eu não tenho um hábito, né? Um hábito de estar ali curtindo, entrando, postando. Não, eu não tenho. Acho legal, acho que é muito válido, mas eu acho que as pessoas em um dado momento, dependendo do que for, elas geram uma exposição às vezes desnecessária, né? Por determinados assuntos. Então, assim, volto a dizer, não tenho nenhum problema com as redes sociais. Acho fantástico, mas eu acho que precisa de ter um pouco de dosagem nas coisas que são feitas lá, né? Interessante, agora o outro lado, né? Você comentou sobre atualmente agora fora da escola, fora do Colégio Santos Dumont, você mexe também com a parte de manutenção, venda, equipamentos, informações relativas a computador, rede e tudo e tal, né? Mas o diferencial, porque você indica ou faz uma venda, faz um orçamento, ou vê a necessidade e demanda do cliente que te procura, porque você fica sendo um ponto de referência. Então, não é a pessoa comprou, eu cheguei lá, comprei meu computador, meu equipamento pela internet, eu estou a ver na vida. Chegou para mim, deu certo, belezinha, tá tranquilo. Eu não tenho aqui se deu certo, se deu errado ou deu algum problema, eu não tenho que procurar.
você já é um diferencial em relação a isso, né? Sim, sim. Porque você pontualmente está aqui e quem às vezes fez negócio com você vai ter referência do contato. Justamente, eu tenho esse apoio, inclusive, da própria Dell, né? Financeiramente eu não ganho nada fazendo as vendas para a Dell. O que eu ganho com essas vendas? Eu ganho pontos que eu posso trocar normalmente em cursos que me dão certificações, ganho alguns brindes de acordo com as vendas que são feitas, então a gente acaba somando pontos, mas financeiramente eu não ganho dinheiro. O que eu ganho com a venda do computador para o cliente? Normalmente, quando o cliente compra o computador, ele precisa de alguém para poder formatar, copiar os dados de um computador antigo para o outro, redimensionar disco, instalar um programa, tirar uma dúvida. É aí que eu ganho. E aí eu tenho um cliente vinculado a mim como referência para poder estar solucionando o problema dele. E você, por exemplo, se você trabalha numa área que você vai trabalhar com digitação de texto e navegação na internet, não justifica você comprar um Core i7 com uma placa de vídeo. Você não vai jogar, você não vai mexer com programas que são relacionados à utilização de placa gráfica. Então, às vezes, você gasta dinheiro numa coisa que é desnecessária. Então, eu procuro dimensionar para poder gerar o menor custo com o melhor equipamento para poder atender a necessidade daquele cliente. Porque se você virar e fazer, Leandro, eu quero um computador para poder mexer para poder jogar. Eu vou comprar um i3. Não, você não pode ter um i3, porque o i3 não tem uma placa de vídeo decente. Então, se você comprar um computador desse e querer jogar nele, você vai ficar frustrado. E eu que fiz a indicação para você. Então, eu sondo com o cliente, no caso, que o tipo de equipamento que ele quer comprar, verifico para ele, tem esse, a diferença desse para esse é isso aqui vai ser desse jeito, isso aqui o custo é maior, mas vale a pena, porque a gente tenta ver o que é melhor para o cliente, sem que o cliente fique comprando o gato por lebre, porque infelizmente numa cidade igual Santos Dumont, que é difícil de ganhar dinheiro em Santos Dumont, né? É complicado, porque quem quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro tem que sair de Santos Dumont, porque Santos Dumont, infelizmente, o mercado de trabalho aqui é complexo. Se você não trabalha numa Belgo, que é a ArcelorMittal atualmente, uma Dow, umas empresas que são maiores aqui assim, na região, você vai acabar trabalhando no comércio por conta própria. E os dois são complicados, porque o comércio em Santos Dumont acaba pagando o salário mínimo, né? Ninguém paga muito mais do que isso. E a gente sabe, quando a gente vai no supermercado, o quanto no salário mínimo. Você tem filhos, você sabe como é que é, sua esposa trabalha, você trabalha, então assim, a minha esposa trabalha, eu trabalho, a luta, você sabe que eu não estou te contando nenhuma novidade aqui. Então assim, trabalhar no comércio hoje em Santos Dumont é complicado. Então quem quer ganhar um pouco mais de dinheiro, acaba tendo que sair daqui. Eu pretendo não sair daqui, porque eu gosto dessa cidade, eu faço forças para que ela continue crescendo e melhorando. Eu não quero que ela vire uma Belo Horizonte da vida, não, porque com os benefícios da evolução acabam vindo uma série de problemas, né? Porque hoje em Santos Dumont você tem uma cidade que você pode voltar para casa 2 horas da manhã e você não vai sofrer, o máximo que você vai sofrer é uma corrida aí, né? Tipo assim, você não tem problema de violência em Santos Dumont. A vida em Santos Dumont, ela acaba sendo, mesmo cara, ela acaba sendo barata para se manter, porque se você trabalha dignamente e recebe seu salário, você consegue viver. Com certeza. Viver, né? Não é nem sobreviver, não, você consegue viver. Então, assim, os dois trabalhando juntos, o marido, a mulher, isso acaba dando para poder balancear as contas e pagar tudo no final do mês, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de Santos Dumont, ficaria muito triste se eu tivesse que sair daqui por conta de ter que arrumar um emprego que desse uma condição melhor para minha família. Porque o que eu penso é o bem-estar da minha família, né? É por isso que esse grupo existe, né? O nosso grupo Inconfidência, e aí aproveitou a rede social, já os contatos do Vitor Fraisoli através do canal Santos Dumont Gente, e as séries nossas, porque a gente quer, tão estabelecido aqui, a gente quer continuar aqui, criar os filhos, né? E não deixar que os clãs, né, os grupos, os pequenos grupos, sejam os detentores de tudo e tomem conta como se fosse próprio, entendeu? Então o objetivo nosso é demonstrar que a cidade é composta, é feita por cidadãos de bem, cidadãos comuns que fazem o melhor, buscam, batalham e assim, às vezes não tem reconhecimento. Entendeu? Sim.
E aproveitando o gancho, também vamos falar aqui agora no nosso canal. Você que está nos vendo aí agora, igual eu falei, de manhã, de tarde, noite, de madrugada, tem gente igual uns doidos aí, ó, fica de madrugada no celular, não sei o que, tem uns doidos aí. Aí acontece. Se inscreva no canal Santos Dumont, coloque seu e-mail, faça seu login lá, se inscreva para ser notificado. Dê essa oportunidade de ser bem informado, não ficar sendo enganado às vezes pela mídia paga, enfim, mas coloque a sua consciência em prática e procure a verdade, os fatos e os números reais. Se inscreva no nosso canal e tenha essa oportunidade de ter uns bate-papos como esse. Leandro, em relação à parte profissional, você acabou de falar dessa sua área voltada mais para a área particular autônoma. E como professor, eu comentei sobre a situação de profissionais. Você sabe de alguma empresa ou de alguém que despontou desde aquela época, teve aula no Pio Décimo, na Rush, no Estado, que de repente está em grandes empresas ou está no mercado assim, mais lá fora, assim, no estágio maior? Deixa eu tentar me recordar aqui. A gente, tipo assim, tem muitos alunos, né? Já se passaram desde 94, né? Dando aula, é muito tempo, né? Quase 30 anos aí na luta, né? Já se passaram muitas pessoas, e muitas pessoas passaram, e hoje a gente acaba não tendo mais nem tanto contato. Eu sou péssimo fisionomista, tenho dificuldade muito grande às vezes em guardar o nome das pessoas, sabe? Eu sei quem que é, mas eu preciso de referências às vezes eu sei, foi meu aluno, mas eu não sei, eu não lembro o nome, porque é complicado. Mas assim, convém, tipo assim, na época, vocês lembram assim, na época do Pio-10, da Rush, da Status, vocês tinham parceria com alguma empresa ou que alguém buscasse os profissionais aqui formados? Na época, quando a gente trabalhava lá no Pio Décimo, né? E a gente concorria bastante com o Pio 12, que tinha o curso de informática lá em Juiz de Fora. E a gente teve vários alunos daqui de Santos Dumont que acabaram pegando muitas vagas trabalhando lá em Juiz de Fora. Antigamente de Júnior. Tem gente que fala até hoje. O Francis Daniel, ele trabalha hoje lá na Celor, tem um cargo legal lá eu não sei especificamente o que ele faz lá. Ele é inclusive marido da Monique, que é professora lá no colégio comigo. Ele foi meu aluno lá no colégio. Tem um que entrou mais ou menos na mesma época que ele, mas eu não sei onde é que ele está andando. É o Exley, né? Ele chama de Tetel. O Tetel também, ele entrou na época, se eu não me engano, lá na Acelor. Na época era belga, né? Na época da implantação do SAP, que é uma plataforma que é utilizada em grandes empresas, né? E tem mais muitos outros aí que a mente me falha agora, mas assim, com certeza Santos Dumont tiveram muitas pessoas que passaram pelo Colégio Pio Décimo, que se formaram lá no curso técnico de informática e conseguiram se despontar aí no mercado, né? Conseguiram bons cargos e ganhar dinheiro trabalhando na área, ou até mesmo, tipo assim, a informática que acabou dando a oportunidade, né? Entendi. Porque você entra num ambiente corporativo, sinceramente, eu tinha até vontade de ter acesso, trabalhar numa empresa grande assim, para poder ver como que funcionam as coisas, né? Porque é uma experiência nova, mas assim, eu também estou muito satisfeito com o que eu faço hoje, né? Volto a dizer que eu faço o que eu gosto e ganho dinheiro para isso. Meu trabalho não é trabalho, é satisfação, tá? Porque assim, eu não fico entediado de ficar mexendo com o computador, na frente do computador. Trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu atendo a necessidade do meu cliente. O cliente precisou de mim final de semana, feriado, pode me ligar que eu vou estar lá. Tudo combinado não é caro, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então, eu gosto bastante do que eu faço. E quem abriu as portas para mim, para poder ter o que eu tenho hoje, né? Não é muito, mas foi conquistado com o trabalho e com a rede de amigos que a gente tem em volta aí, que são as pessoas que estão presentes a todo momento, são pessoas que estão ali, né, para poder
te dar o amparo a hora que você precisa e facilitar a nossa vida, né, cara? Então, assim, mas o curso de técnico de informática lá do Colégio Pio X me proporcionou bastante coisa, né? Eu costumo falar, Leandro, que a sociedade, né, quem gera trabalho, renda e oportunidades, e automaticamente também, dependendo do caso, emprego, né, que é aquela coisa formal, é o indivíduo, né? Então, assim, você comentou sobre a situação corporativa, de uma empresa corporativa e vendo o lado seu autônomo, mas é interessante, de repente, assessoria, talvez, você poderia pensar em algo nesse sentido, né? Mas é complicado você, hoje em dia, prestar serviços nesse âmbito. O mundo corporativo hoje tem muitos segredos, muitas coisas, então eles acabam não tendo muita abertura externa para evitar que informações que sejam sensíveis sejam vazadas. Exato, né? Entendi. Eu tive uma oportunidade de iniciar um processo, né? Na época até na época não sei se era da Alcorn ainda, né? Eles estavam implantando uma ferramenta que se chama SharePoint, que é um programa que gerencia a parte de dados de computadores, né? Tipo assim, os documentos que você salva, eles não ficam salvos no seu computador, ele fica salvo no servidor. Então você pode pegar o computador, meter fogo, levar, você não vai pegar nenhuma informação dali, porque todos os dados ficam gravados no servidor. Certo. E aí eu fui convidado por um colaborador na época que trabalhava lá na empresa para poder entender como aquilo funcionava, para poder treinar as outras pessoas, porque era uma novidade para todos ali, né? A empresa tinha sido incorporada há pouco tempo, tinha virado CBCC, do CBCC passou para o grupo da Solvay, grupo Solvay, aí depois virou da Alcorn e agora é só Dow, né? Aí na época era da Alcorn, se eu não me engano, só que acabou que no processo lá eles fizeram, tipo assim, não, nós não vamos contratar não, porque ele é um funcionário, teoricamente seria um colaborador terceirizado, ele teria acesso a informações, então isso não seria interessante, então acabou que não deu, mas eu queria ter tido a possibilidade de ter esse tipo de experiência, que eu acho bem gratificante, sabe? Tipo assim, você aprender novas coisas, tecnologia. Eu adoro tecnologia, né? Tipo assim, sou fascinado com isso. Eu gosto de assistir vídeo, acompanhar o que tem de novidade. Eu gosto de estar bastante atualizado com relação a isso, porque é muito bom você saber que existe uma ferramenta ou alguma coisa que pode favorecer o seu cliente de alguma maneira. E me traz uma satisfação muito grande saber que eu estive envolvido no processo da melhora de alguma coisa para qualquer pessoa, entendeu? Como ser humano é uma coisa sim. Tá de parabéns, se está associando a questão humana, de bom senso, do homem de bem à parte profissional. Isso é muito bonito mesmo. E outra, você fala de que sempre se aperfeiçoa, está sempre vendo o que é mais moderno, o que está mais atualizado, faz parte mesmo daquilo que você trabalha, porque mexer com tecnologia hoje em dia tem que estar sempre muito ligado em tudo. Né? Demais. Eu penso o seguinte, a gente vive uma vida da melhor maneira possível, e aquele ditado antigo, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Exato. Então eu tento ajudar quem eu posso ajudar só pelo fato de eu poder ajudar. Eu não quero nada em troca e não espero nada em troca disso, porque a vida se incumbe de te dar as recompensas. Então, quando você faz o bem sem olhar quem, isso volta para você. Eu tenho experiência com relação a isso, que nas condições que eu tive, né, de pequeno aí, uma vida bem calejada, né? A gente correu atrás, trabalhando todo mundo para poder ajudar em casa, para poder pagar um aluguel e ter comida em casa e tudo mais. Tipo assim, foi uma vida que não foi fácil, não. Mas eu não estou reclamando disso, porque tudo isso foi formador do meu caráter. Hoje eu sou quem eu sou por conta das dificuldades que eu passei. Então as dificuldades que eu passei acabaram formando quem eu sou hoje, e é lógico que a gente não quer
que isso aconteça com os nossos filhos, né? Ou quem está à nossa volta. Mas a gente tem que entender que essas dificuldades é que moldam também o caráter das pessoas. Então você pode ir para o bem ou você pode ir para o mal. Você faz escolhas. Essas escolhas elas vão ser baseadas às vezes no que você viveu durante a sua vida, né? Só que a gente sempre lembra o seguinte: se eu fizer mal para você, alguém ali na frente vai fazer mal para mim. E eu não vou ter do que reclamar. Então eu vou procurar fazer o quê? Sempre tentar fazer o bem. Como já te falei, eu faço o que eu faço só pelo simples fato de poder fazer. Eu não vou ajudar ninguém. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também eu não vou. Eu sou desse, entendeu? Mas se eu puder ajudar, fazer o que for para poder ajudar, eu vou fazer. Eu sempre vivi minha vida assim. Minha mãe me ensinou muito disso. Então, tipo assim, devo muito disso para os ensinamentos que a minha mãe me passou, né? Tento ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom profissional, dentro das possibilidades. E isso, Leandro, é um diferencial. A sociedade que a gente vive hoje em dia, eu até vejo que normalmente as pessoas que são assim, eu entendo que é a maioria. Porém, esse pessoal não está tendo chance. Está parecendo, as pessoas que são assim, que tentam ser assim, parece que nós estamos nadando contra a maré. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Às vezes é difícil nadar contra a maré, sim. Mas a gente tem que entender que tudo isso é necessário, né? Aquela parábola lá da andorinha que os animais estão todos fugindo do incêndio, a andorinha ela tá indo lá no lago, enchendo o biquinho dela e jogando lá, e aí um animal vê aquilo e fala para ela: o que você está fazendo? Não tá fazendo, o que você está fazendo não vai fazer diferença. Aí a andorinha diz: mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se todos fizessem a sua parte, nada disso ia acontecer, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse todo mundo tentasse fazer o melhor, porque infelizmente a gente tem uma cultura que vem desde lá da época lá do descobrimento do Brasil, porque o Brasil ele foi descoberto para ser explorado, né? Exatamente. Então a colonização do Brasil, não houve colonização no Brasil houve exploração do Brasil, porque você vê que os Estados Unidos foi uma nação que foi construída alguns anos depois da nossa nação aqui, né? A América do Norte ela é teoricamente mais nova do que a América do Sul. E lá eles são a primeira potência do mundo. Por quê? Porque quem saiu da Europa para os Estados Unidos, eles foram lá para poder morar, fixar residência. Aqui no Brasil não, eles saíram daqui para poder explorar. E justamente, quem vinha para o Brasil depois disso vinha fugido da Europa. Então a gente tem a malemolência, né? O jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Então isso, cara, eu acho que isso acaba caindo no nosso ombro. A gente tem a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente faz alguma coisa, que para você ganhar, alguém tem que perder. Sempre. E o brasileiro, ele não entende que cortar fila é problema, que o jeitinho brasileiro é problema, que tirar uma coisa que não é dele não é problema. Tipo assim, eles não veem, não dão a devida proporção para as pequenas ações. Só que essas pequenas ações acabam gerando problemas, entendeu? Porque são atitudes, porque se você faz com pequeno, você faz com grande. Não é. Quem rouba um centavo, rouba 1 milhão. Então, basicamente é isso. Então, assim, a gente tem que ter a noção de que alguma coisa tem que ser feito para que isso se resolva. E a gente só vai chegar nesse nível quando a gente entender que a gente não pode ser o país do jeitinho. A gente vai dar jeitinho em tudo, entendeu? A gente tem que procurar. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar e me esforçar para poder conseguir aquilo honestamente, sem precisar de autonomia. Claudinho, o que eu sempre falo, cara, é o seguinte: eu não quero nada dos outros, cara. Eu quero as coisas que são minhas. As coisas que são minhas eu vou correr atrás para poder ter. Se é meu amigo, eu vou lutar, porque é meu direito. Você vai conquistar? Agora, não, eu vou conquistar porque aquilo me foi dado porque eu fiz por onde. Então, se eu trabalhei para poder ter aquilo, eu vou ter aquilo, vou querer usufruir. Mas se o negócio é seu, cara, é seu. E eu fico muito satisfeito, cara, quando os meus amigos, as pessoas que me cercam, elas conseguem as coisas, porque eu tenho o seguinte: ele conseguiu, em algum momento eu vou conseguir também. Eu tenho sempre essa perspectiva, que não chegou ainda a minha hora, mas quando chegar,
eu vou... Cara, Leandro, essa é a visão que nós não temos, estou me incluindo. Que às vezes ninguém é perfeito, né? Cara, amar, gostar daquele amigo seu, conhecido seu, ou que você teve um toque um tempo atrás, que prosperou, cara, de maneira honesta, correta, de maneira com honra, e chegou, o cara tá voando hoje em dia, pessoalmente, particularmente, em família, financeiramente, socialmente. Isso é bom demais, de maneira justa, correta, né? Isso é bom demais. Cara, é esse tipo de coisa que faz a sociedade circular, ou no caso aí, a sociedade se movimentar e os bens circularem. Sim. Eu vou ter. Está muito em voga isso, né? Eu vou ter raiva e eu vou transferir a responsabilidade de todos os problemas para, por exemplo, para o empresário, para o empreendedor, Não. para aquele que gera oportunidade. Essa pessoa gera oportunidade, trabalho, emprego e renda. O indivíduo, ele consegue fazer isso autonomamente, individualmente. Mas as instituições, as empresas, os órgãos só vão fazer isso de maneira mais equitativa, mais econômica para todo mundo, na que pessoas do bem estiverem dirigindo essas empresas, pessoas que justamente têm essa trajetória de vida, sabem dar valor ao que tem que ser dado valor. Sim. Esse pessoal é que tem que aparecer. Mesmo nadando contra a maré, que é o que parece, mas tem que aparecer, tem que botar a cara a tapa, porque esse pessoal tem esse valor, literalmente tem esse valor como princípio, como honra, e isso faz mudar a sociedade, que se transforma aquela coisa de caráter e de responsabilidade e de honra individualmente, vai subir, vai agregar para as empresas, órgãos, organismos, poderes constituídos. Isso é muito importante, cara. Eu acho isso que você falou, uma das coisas mais corretas que tem, porque funciona da seguinte maneira: se a gente estiver à frente das empresas, das instituições de políticas ou qualquer outra coisa, não me envolvendo em política diretamente, tá? Porque eu particularmente eu não sou muito adepto à política, não. Na nossa conversa anterior, que eu até comentei com você, eu não sou partidário, eu não voto em pessoas, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Eu acredito no que as pessoas estão falando e independente de qual seja o partido delas. Mas se a gente tem à frente das nossas instituições, independente de se elas são públicas ou particulares, pessoas que não têm uma boa índole, né? Pessoas que não têm uma conduta retilínea, as pessoas que querem se beneficiar em detrimento de outras pessoas, então não são pessoas boas. E aí, você não pode ser bom quando convém. Você tem que ser. Você não pode, porque não tem ninguém olhando, então eu posso fazer. Mais ou menos. Você tem que ter moral e ética, cara, para você fazer as suas coisas. Não é porque eles não estão vendo que não é errado, entendeu? Então, assim. Minha consciência basta. Eu sei que mas infelizmente, devido à fragilidade do sistema e até mesmo das pessoas, em prol do benefício próprio e subsistência, as pessoas se vendem para poder conseguir coisas, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode trabalhar com esse tipo de pensamento. A gente tem que pensar o seguinte: se eu for fazer alguma coisa, essa coisa ela vai beneficiar todo mundo? Vai. É lógico que quando alguém ganha, alguém perde. Nunca você vai poder agradar todo mundo. Não tem condições de... Mas você tem que ir por quê? Pela maioria. Aquilo vai trazer benefício? Vai trazer benefício. Então vamos fazer. Vamos colocar isso, vamos expor isso, vamos trabalhar para poder tentar as coisas se adequarem da melhor maneira possível, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, um negócio mais meio do caminho, nem 8, nem 80, né? Isso. Então, assim, mas é difícil, Cláudio, é muito difícil, cara. Mas que eu vejo interessante que o momento, até um momento espiritual, vamos falar assim, né? O momento religioso, espiritual da Terra, de fé, de confiança, tá fazendo com que as pessoas se sintonizem com princípios, valores e ideias. E automaticamente você vai ver pessoas boas, de caráter, honra, reputação,
justamente em instituições boas, em organizações boas, em organismos bons. Aí eu acho que a gente vai também, com o tempo, vai se separando. Você comentou bem sobre essa questão política, que você não participa e tudo, que você gosta de pessoas e às vezes não de grupos, mas a gente vai vendo também que, com o passar do tempo, os grupos vão se melhorando, vão se aperfeiçoando. As pessoas do bem, de bem, vão se agregando àqueles grupos por sintonia que ele gosta. Isso é o que eu falei com relação à empresa também. A empresa, ao grupo comercial, enfim, as grandes corporações, porque à medida que as pessoas de bem, individualmente falando, como você falou, tiverem essa oportunidade, ou de fato aí, hoje em dia é assim, botar a cara a tapa, isso vai fazendo diferença, cara. Parece que está dando contra a maré, parece isso, mas vão se associando, vão se sintonizando, vão chegando aqueles que pensam semelhante, parecido, e aí por sintonia, uma energia, por vibração, as coisas vão caminhando para um bem comum, para um bem melhor, para um bem maior. No final das contas, as coisas acabam dando certo, né? De uma maneira ou de outra, mas elas poderiam dar às vezes muito melhor, porque às vezes justamente, mas o brasileiro ele gosta de sofrer, né? O brasileiro eu acho que é um povo que gosta de sofrer e tá sempre rindo, né? Eu nunca vi, tipo assim, a gente tem a gente é adorado, cara, por todo mundo do mundo inteiro. Então, assim, eu acompanho os canais de YouTube aí, cara, de gente que veio da Europa, Ásia. O pessoal, eles aportam aqui no Brasil, cara. Eles não querem sair mais aqui por conta de quê, cara? O público, cara. O povo, o calor, eles têm aqui o que eles não têm em lugar nenhum no mundo. O brasileiro, ele é receptível. É lógico que em algum momento ele vai querer se beneficiar de você, mas assim, ainda assim, é um público que é acessível. Então, essa acessibilidade que o brasileiro traz faz com que o brasileiro seja muito querido aonde vá, né? É igual nós mineiros, né? Mineiro é um povo que é adorado no Brasil inteiro. Você falou que você é mineiro, tá feito, qualquer lugar do Brasil você faz sucesso. Porque mineiro é um povo que acalorado, né? Tipo assim, você vê que o mineiro ele é tão acalmador, não é acalmador, tipo assim, ele se apropria das coisas, igual, por exemplo, Minas Gerais. Você vai em Belo Horizonte, por exemplo, a pessoa de Belo Horizonte fala o mineiro mesmo, de raiz, né, cara? Você, então, tipo assim, Agora, quando você vai para os lados de São Paulo, né, o mineiro já fala paulista. Você vai para o lado da Bahia, o mineiro já fala baiano. Você vai para o lado do Rio, ali para de fora, você já tem os carioca. Então, assim, o mineiro, ele se adapta, né? Tipo assim, ele não se estabelece. Ele não chega falando, tipo assim, ele não chega com os dois pés na porta, ele chega na maciota. Na maciota e acaba envolvendo todo mundo e se envolvendo com tudo, né? Mas assim, eu gosto desse estado. Bem receptivo, tem calor humano e o que você falou, se adapta bem em todo lugar. Né? Sim, a gente é muito bem quisto em tudo quanto é lugar. Não pode deixar de. Eu tenho, assim. Eu não sei como é que é o resto. A gente nasceu numa região privilegiada, né? Sudeste, né? É a região mais industrializada que tem. Boa parte do PIB nacional vem daqui, né? São Paulo, a gente não tem conhecimento das realidades que acontecem aí para cima, onde tem muitas cidades, onde tem cidades que ficam extremamente distantes umas das outras e uma infra que não condiz com o que a gente acha que é normal, concentração de renda no lugar, tem serviço público, tem nada funcionando. Muita gente pedindo esmola, esgoto a céu aberto, coisa que a gente acaba não tendo nem notícia, mas é coisa que é bastante comum aí para cima, né? Mas é vida que segue, infelizmente, né? A gente não tem como nem se envolver com esse tipo de coisa, porque acaba sendo problemas políticos e cada um tem que escolher o que é para si próprio, né? Eles dizem que o brasileiro ele tem
o governo que ele merece. Nós estamos num momento bem propício a isso, questão de causa e efeito. Sim. Aproveitando já, Leandro, para a gente já caminhando para o nosso final, para suas considerações finais, antes disso, até já vai pensando aí para você poder falar suas redes sociais, seus contatos, para a gente poder colocar, inclusive, na descrição do vídeo, entendeu? Inclusive com a sua logo, com seus dados, para você poder ter a sua divulgação completa aqui, entendeu? Vamos falar do nosso canal aqui agora, lembrando, então você que está nos vendo aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quer saber o que está acontecendo de positivo, quer saber o que está acontecendo que não é tão positivo, mas tem que ser mostrado para que possa melhorar, acione o nosso canal, entre lá no YouTube, coloque Santos Dumont Urgente, coloque seu e-mail, coloque seus dados, seu nome, faça sua inscrição no YouTube, para você estando inscrito, você vai ser notificado de cada momento que a gente tiver, ou no Santos Dumont Urgente, que é uma situação mais de demonstrar a realidade da cidade, ao invés de ser fantasiado como tem sido, e aqui agora conosco, que é o Santos Dumont que faz, que é mostrar isso aí, com os chavões que a gente usa, né? Indivíduo, cidadão, contribuinte, eleitor, que movimenta a cidade, de maneira como lecionando como professor, e aí 2 gerações no mínimo já passaram por você e por outros tantos, desde a época do 10, da Rush Informática, da Status, e agora no Colégio Santos Dumont, e movimento também a parte de maneira autônoma. Tá aí, é uma oportunidade muito grande de você adquirir produtos de tecnologia e ter alguém como referência aí, olha só que beleza. Então, privilegie isso, a gente está tentando fazer isso de maneira diferenciada e de maneira voluntária. Aqui ninguém está ganhando dinheiro do poder público, ninguém está se vendendo, ninguém está fazendo nada, fazendo só o que deve ser feito, pensando na nossa Santos Dumont, pensando em que o melhor aconteça. Nesse sentido, vamos já caminhando para o nosso finalzinho. O Leandro agora vai fazer as suas considerações finais, mas antes, fale, por favor, para a gente os seus contatos, e-mail, rede social, se tiver alguma for usada, telefone, ou enfim, a maneira que ele consegue entrar em contato com você, dá o seu bate-papo final, aí, seu bate-bola final, suas considerações finais, para a gente já caminhar para o nosso fim. Primeiramente, agradecer o Vitor, o Cláudio e o Dr. Leopoldo também, que ficou na minha cola para eu poder vir aqui. Eu gostei bastante de estar aqui essa tarde trocando essa ideia com vocês e contando um pouco da minha trajetória aí. É bastante gratificante quando a gente vê que tem pessoas que estão vendo a gente, né? Lógico. A gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível, tentando não prejudicar ninguém, né? Para poder conseguir qualquer coisa, né? A gente quer, como já te falei, o que é nosso, né? Conseguir muito, vai honesta, correta, justa, trabalhando, ética e moral, trabalhando e sem prejudicar ninguém. Justamente. Então, assim, eu tenho muita satisfação em fazer o que eu faço, né? Volto a dizer que eu faço o que eu gosto e ganho dinheiro, né? Agradecer as pessoas que me cercam, que me amparam, né? Os meus amigos, familiares, todo mundo, né? Minha esposa, né? Minhas filhas, né? Que me dão trabalho, mas é normal, né? Filho sempre dá trabalho, né? Faz parte. Então, assim, não dá para poder, os né? irmãos, Luiz Alex, o Jefferson, Jaqueline, entendeu? Então, assim, agradecer, né? Essa oportunidade de estar aqui, deixar o meu contato, né? Eu tenho um telefone que eu uso só para WhatsApp, né? É um número mais fácil, 32 9 91 11 6900. Podem mandar mensagem à vontade. E tem o número de telefone, que é o telefone quando você precisa de falar comigo. Se for urgente, me liga. O WhatsApp eu vejo, mas não é online. Eu não estou online o tempo todo, não. Às vezes eu demoro para poder ver o WhatsApp. Então, assim, quer falar comigo? Me liga. Se eu não puder atender, eu te retorno. É o telefone 32 9 9977 1012. Oh, não, 1012 é do meu irmão, desculpa. É do Alex, esse não é do meu irmão, tá? Luiz Alex, quem precisar de um programador é ele. O meu telefone, na verdade, é 32 9 9977 0974. Esse é o telefone que eu tenho.
E nas redes sociais eu tô como Lero Mobili. Quem quiser procurar aí, né, vai me achar com esse nome, Lero Mobili. E estou à disposição, quem precisar de consultoria em assessoria informática, comprar um equipamento, verificar qualquer coisa relacionada à informática, eu estou à disposição. Só me ligar, a gente combina o horário de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo ruim não, tá bom? Final de semana, feriado, estou sempre à disposição. E seria isso mesmo. Obrigado a todos e bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos. Tá joia? Agora que legal, olha, que legal é o seguinte, cara, só, a gente está encerrando aqui, né? Vamos pegar o seu certificado aqui. E está dando justamente 50 minutos. Você como um bom professor, cara. De aula, né? Um bom professor que formou inúmeras pessoas aí no mercado de trabalho que estão aí despontando aí em várias empresas. Você vê, interessante que concorria e conseguiu muitos nomes contra entre aspas, né? O Pio XII, Juiz de Fora, assim, na época do Pio X aqui. Então, tá despontando mesmo. Você comentou sobre Santos Dumont em relação à informática e à internet. Você vê, na época que surgiu a internet do Brasil, começou aqui. Sim, aqui. Então, Giovanni, aquele povo todo lá, Estado de Informática, Rush, Pio X. Então, assim, muito legal, você está de parabéns. E aí, não poderia ter um programa desse que a gente pudesse dar visibilidade que tinha que ser 50 minutos, né? Como bom professor, né? Tinha que ser 50 minutos. Tá certo. Isso aqui é uma singela, como é que eu vou dizer? Uma singela lembrança, um singelo registro da sua participação conosco aqui, tá? É um certificado de honra ao mérito, do grupo, do canal Santos Dumont Gente, do grupo Inconfidentes, tá? E aqui eu vou te mostrar aqui e fazer a leitura. Ó. Certificado de honra ao mérito. O canal Santos Dumont Gente tem a honra de conferir a Leandro de Paula Honorato o prêmio Sandumonense que faz, por serviços prestados à comunidade, sendo um cidadão exemplar, ajudando no engrandecimento e construção de uma cidade melhor. Santos Dumont, hoje é 23 de setembro, Vitor Lima Faisoli, presidente, rede Sandumonense de jornalismo de verdade, canal Santos Dumont, gente. Uma singela lembrança para vocês. Obrigado. Merece muito mais que isso. Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu, eu que agradeço. Nós agradecemos. Eu que agradeço. Colocar e demonstrar o Santos Dumont que faz é muito importante para nós. Precisando de alguma coisa, nós estamos aí sempre, tá bom? Agradeço muito. Valeu, obrigado. E você, nossa audiência, se inscreva no canal, entre em contato conosco, coloque seu e-mail, coloque seu link lá, coloque seu link, seu nome, ative o sininho para que você possa ser notificado para outras oportunidades de conhecer a verdade, os fatos e os números reais. Muito obrigado, que Deus abençoe e proteja cada um.